Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje nós vamos analisar o mandado de segurança na jurisprudência do STJ, estudando uma decisão importante que envolve cabimento e continuidade de julgamento do mandado de segurança a partir do trânsito em julgado da decisão que se impugna por meio do remédio constitucional. Bom, se você sabe que estudar para concurso tem alguns assuntos que são extremamente importantes porque a incidência de cobrança em prova é grande, você também sabe que mandado de segurança está nessa perspectiva. Mandado de segurança é tema que cai muito em prova objetiva, cai muito em prova subjetiva, como também cai muito em prova oral. Você não pode negligenciar o estudo desse instituto. E como se estuda mandado de segurança? Primeiro você se preocupa com a norma, tanto constitucional quanto a Lei 2016 de 2009, que regra o Instituto do Mandado de Segurança. Essas duas normas, ou a hipótese de cabimento constitucional e a Lei 2016, são fundamentais para o entendimento do Instituto e para o enfrentamento de provas objetivas, principalmente. No que diz respeito à doutrina do mandado de segurança, você conhece lá as principais características do Instituto, mas o que realmente importa para concurso é o estudo das decisões jurisprudenciais em mandado de segurança, que são importantes para o delineamento daquilo que pode e do que não pode em termos de jurisprudência STJ-STF. Então, nós vamos estudar agora uma decisão importante do STJ sobre mandado de segurança, que inclusive aplica analogicamente decisões do Supremo Tribunal Federal em relação à reclamação. Então, essa decisão é muito importante para o teu estudo e tem tudo para estar nas tuas próximas provas. A Lei 2016 de 2009, quando trata do cabimento do mandado de segurança, diz no artigo 5º o seguinte: não se considerará mandado de segurança quando se tratar, então, a hipótese de não cabimento, hipótese de restrição de decisão judicial transitada em julgado. Isso é importante. Se você tem uma decisão transitada em julgado, contra ela você não pode lançar mão do mandado de segurança, porque o trânsito em julgado faz morrer a discussão de eventual direito líquido e certo que possa dela advir para determinado impetrante. A súmula 268 do Supremo Tribunal Federal caminha no mesmo sentido e diz o seguinte: não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial com trânsito em julgado. É o mesmo normativo, aqui você tem proveniente de uma norma jurídica propriamente, da lei, e aqui você tem proveniente de uma súmula do STF. Então a súmula 268, inclusive, inspirou o cabimento restrito estabelecido no artigo 5º da Lei 2016 de 2009 acerca do mandado de segurança. Mas aí surge uma dúvida extremamente relevante para que a gente possa entender qual é o alcance tanto da norma prevista no artigo 5º, inciso 3 da Lei 2016, quanto da súmula 268 do Supremo Tribunal Federal. A dúvida é a seguinte, se a decisão transitou em julgado, e nesse caso específico isso é anterior ao mandado de segurança, nós temos, pelo que acabamos de estudar, que esse mandado de segurança é, portanto, incabível. Nós temos um defeito para que o mandado de segurança possa ser julgado, nós temos uma impossibilidade decorrente tanto da lei quanto da súmula 268 do Supremo. Agora, se a decisão judicial ela não transitou em julgado e antes do trânsito em julgado você apresenta mandado de segurança, acontecendo, portanto, trânsito em julgado posterior ao mandado de segurança, mas antes do seu julgamento, em suma, o trânsito em julgado da decisão no curso do mandado de segurança impede, prejudica o julgamento desse remédio constitucional, essa é a dúvida principal. Não há dúvida de que a súmula 268 e a Lei 2016 de 2009 estabelecem a impossibilidade do manejo do mandado de segurança a partir de decisão já transitada em julgado. Mas se eu tenho um mandado de segurança em curso contra a decisão judicial e o trânsito em julgado dessa decisão acontece no curso do julgamento do mandado de segurança, a pergunta que fica é: esse trânsito em julgado prejudica o mandado de segurança ajuizado contra a decisão judicial e no momento do ajuizamento não havia o trânsito em julgado? Bom, o STJ vai responder isso a partir do mandado de segurança 22.157 do Distrito Federal, que é justamente a decisão a partir da qual nós temos a análise neste vídeo. A solução dada pelo STJ parte da solução dada pelo Supremo na reclamação. Então o STJ aqui o que fez? Ele estabeleceu uma analogia entre o que o STF fez em termos de reclamação para a mesma hipótese e aplicou isso para a solução do feito no mandado de segurança.
O Supremo Tribunal Federal, vamos entender isso com cuidado, na súmula 734 diz o seguinte, ó: não cabe reclamação quando já houver transitado e julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeira coisa que você precisa perceber é que a súmula 734 do Supremo é a mesma súmula 268 do Supremo, sendo que na 268 nós temos o mandado de segurança e a 734 nós temos a reclamação. Mas o dizer é o mesmo. Não cabe mandado de segurança contra decisão transitada em julgado, não cabe reclamação contra decisão transitada em julgado. E nesse caso específico, nós temos a impossibilidade do manejo tanto do mandado de segurança, súmula 269, quanto da reclamação, súmula 734 do Supremo. Agora, o Supremo tem um julgado interessante que meio que responde à dúvida que nós temos do mandado de segurança acerca do trânsito em julgado superveniente em relação à reclamação, quando diz, ó: embora o processo originário tenha transitado em julgado em data tal, tal fato não é prejudicial à continuidade da reclamação constitucional, uma vez que é ajuizada antes do trânsito em julgado. Então, a dúvida que estabeleceu-se aqui em relação ao mandado de segurança, se a superveniência do trânsito em julgado impede a continuidade do julgamento, para a reclamação nós podemos dizer que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a superveniência do trânsito em julgado na reclamação de decisão reclamada não impede a continuidade do julgamento da reclamação constitucional. Tudo bem, o Código de Processo Civil, no artigo 988, parágrafo 6º, diz algo parecido, não em relação ao trânsito em julgado, mas em relação a outras situações que poderiam prejudicar o julgamento da reclamação. O CPC diz o seguinte, ó: a inadmissibilidade ou julgamento de recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Então o CPC estabelece que recurso posterior à reclamação não impede efetivamente o julgamento da reclamação, e o Supremo estabelece, por meio da sua jurisprudência, que a superveniência do trânsito em julgado não impede a continuidade da reclamação. E aí você poderia perguntar: professor, qual é o efeito prático disso então? O efeito prático disso está aqui, ó. No caso da reclamação, se ela for acolhida, todos os atos posteriores serão desconstituídos, inclusive o próprio trânsito em julgado. Então, o trânsito em julgado superveniente ao início do julgamento da reclamação não impede esse julgamento, e se a reclamação for acolhida, todos os atos posteriores serão desconstituídos, inclusive o próprio trânsito em julgado. O Supremo, inclusive, tem algumas passagens do julgado dizendo que o julgamento da reclamação impediria o trânsito em julgado, mas essa tese foi minoritária. Entendeu-se que o trânsito em julgado acontece e ele é desconstituído no caso de acolhimento posterior da reclamação, posterior à superveniência do trânsito em julgado. Isso está estabelecido em julgado do Supremo, que diz o seguinte, ó: reclamação, subsistência a coisa julgada formada na sua pendência. Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento, que se taxa de contrário à autoridade do órgão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação. Então, o efeito prático que o Supremo estabelece no que diz respeito à reclamação é que ela não cabe de decisão transitada em julgado, mas a superveniência do trânsito em julgado não impede o seu julgamento, e tudo aquilo que for contrário ao julgamento da reclamação, ainda que tenha transitado em julgado, será desconstituído pelo julgamento da própria reclamação. É isso que estabelece o Supremo Tribunal Federal. O STJ disse que esse mesmo raciocínio se aplica ao mandado de segurança. Então, essa dúvida que nós tivemos aqui no início, ó, a decisão transitada em julgado, ela impede o MS, mas a decisão judicial que não transitou em julgado admite MS, e o MS, nesse caso, continua sendo julgado, mesmo que essa decisão judicial tenha transitado em julgado de forma superveniente ao início do mandado de segurança, mas pendente de julgamento. E o STJ diz que a mesma coisa que o Supremo aplica para a reclamação também se aplica para o mandado de segurança. Ou seja, a superveniência do trânsito em julgado da decisão objeto de mandado de segurança não impede o julgamento do mandado de segurança, e caso no mandado de segurança
a decisão judicial sofra algum tipo de invalidação, essa invalidação no MS desconstitui decisão judicial transitada em julgado, nos mesmos termos do que entende o Supremo para a reclamação. Logo, nós podemos dizer que o mandado de segurança deverá ter seu mérito apreciado, independentemente de superveniente trânsito em julgado da decisão questionada pelo mandamus, porque o STJ aplicou a mesma ideia que o Supremo estabeleceu na reclamação. O STJ pegou toda a construção do Supremo no que diz respeito à reclamação, impossibilidade de reclamação para a decisão transitada em julgado, mas uma vez apresentada a reclamação, o trânsito em julgado superveniente não impede o julgamento da reclamação e tudo o que for contrário à reclamação provida é desconstituído nos termos do que entende o Supremo. Mesma coisa, mandado de segurança. O mandado de segurança apresentado contra a decisão judicial não transitada em julgado, o posterior trânsito em julgado dessa decisão judicial não impede o julgamento do MS e o MS, caso provido, caso procedente, ele desconstitui o trânsito em julgado da decisão judicial objeto de impugnação via mandado de segurança. Então, decisão muito importante do STJ no mandado de segurança 22.157 e decisão pronta para ser cobrada em prova, haja vista a importância do mandado de segurança para os concursos da advocacia pública e concursos em geral, e haja vista a construção interessantíssima do STJ, que aplicou analogicamente tudo o que o Supremo construiu para reclamação ao mandado de segurança, uma situação bastante inteligente e que trata efetivamente da jurisprudência do Supremo na reclamação, correlata à jurisprudência do STJ no mandado de segurança. Então, a um só tempo, estudamos a jurisprudência do Supremo no que diz respeito à reclamação e estudamos a jurisprudência do STJ no que diz respeito ao mandado de segurança em caso de superveniência de trânsito em julgado após a reclamação ou após o mandado de segurança. Se ligue nisso, porque isso é muito importante e muito pronto para cair em provas de concurso. Para continuar me seguindo, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Assim você garante que todas as vezes com que eu suba vídeo novo, você seja notificado por e-mail e pelo celular para não perder nenhuma atualização. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.